Bem, estou saudando a turma do canal Inimigos da Nova Ordem Mundial e do Gangstou, que a gente está seguindo na jornada O Oculto, Nova Ordem Mundial. O episódio de hoje é Desaparecidos. Esse é o episódio Desaparecidos. Pois bem, eu vou tratar inicialmente de uma denúncia que está sendo feita aí em vários sites aí da internet acerca de um acontecimento agora recente de abril de 2020, de que foi descoberto um túnel, né, nos Estados Unidos da América, né, que vai do porto de Nova York até o prédio da Fundação Clinton, né, Fundação Clinton, família Bill Clinton e Hillary Clinton, um túnel no qual foi encontrado um sem número de crianças e de cadáveres, tá? Nesse túnel. Então, havia pessoas, sobretudo crianças e mulheres, onde muitos estavam em gaiolas, presos, amarrados, outros estavam mortos, haviam desnutrido, sinais de violência física, sinais de violência sexual. Você está vendo aí na matéria, o nome desse site aqui é Olho Solitário. Eu vou deixar o link aí para vocês verem. Então tá aqui a matéria que eu estou destacando, ó. O número que ele deu aqui é quase 100 mil crianças e cadáveres foram encontrados em um túnel que chegou à Fundação Clinton em Nova York, né? Milhares de crianças, né, famintas e terrivelmente abusadas foram encontradas mortas ou salvas em túnel subterrâneo em Nova York, né? Esse túnel se estenderia por uma distância de 4 km entre o Clinton Foundation Building, que é o prédio da Fundação Clinton, e o porto de Nova York, né? É através da abertura para o porto de Nova York que as crianças e cadáveres são carregados no navio médico Comfort. Esse navio médico Comfort apareceu esses dias aí na mídia, né? Como supostamente seria para o tratamento do Covid-19, mas não usaram ele para o Covid-19. Então esse navio estaria sendo usado, né, para abrigar essas pessoas aí do túnel, né? Enfermeiros confirmam o tratamento de crianças vítimas de abuso horrível, né, no Corona Camping, hospital em tendas de Central Park, onde eles estariam sendo atendidos, né? O navio Comfort, né? O navio médico Comfort foi colocado lá em Nova York pelo presidente Trump. Um segundo navio médico, Mercy, teria a mesma missão, ou seja, prestar assistência às crianças sequestradas, vítimas de abuso horrível e salvo no túnel. Fica no porto e salva dos túneis. Fica no porto de Los Angeles. Agora tá parece um pouco confuso. Porto de Los Angeles. O navio Mercy, né? Seria o navio Mercy que estaria. O Comfort estaria em Nova York. Está um pouco confuso aqui. Os esforços de resgate estão sob a direção da Força Tarefa Pedófila do Pentágono, né? As crianças vítimas de abuso, são removidas do túnel. Existem corpos empilhados. Tá dizendo aqui que parece que tem alguns corpos, né? Foram mordidos, provavelmente por rato, né? E especula-se que crianças vivas e famintas comiam os mortos, né? Há também o hospital Mesh, localizado no Central Park, para tratar alguns deles. Nova York está precisando de sacos para os corpos, né? Estimam que 100 mil eram necessários. Estima que perderiam 4 a 6% das vítimas que deixaram vivos, porque eram muito fracos. É evidente tortura horrível e abuso sexual. Muitos foram educados e nunca viram a luz do dia. Deixa eu ver aqui. Todos estão desnutridos. Muitos precisam de respirador porque o ar do túnel não é renovado. Enfim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ver se tem alguma foto. Esse caso aí tá recente, isso tá bombando aí na internet, né? Deixa eu ver aqui, ó. Algumas dessas crianças deveriam ser usadas para produzir adrenocrono. Já vou explicar o que é adrenocrono, que é o sangue de criaturas traumatizadas enriquecido com adrenalina que a elite
usa para rejuvenescer. Eu já vou explicar o que é esse adrenocrono. E outra pessoa que declara que as crianças são atendidas primeiro, antes da desclassificação dos arquivos de acusação, na base do Lago Chino, Califórnia, 30 mil crianças foram libertadas, né? Agora aqui na base do Lago Chino, Califórnia, aí já é outro local. 35 mil crianças foram libertadas e parcialmente transferidas para o navio médico Mercy. O navio médico Mercy é que está estacionado no Porto de Los Angeles. Outros estão sendo lançados Flórida e Washington. Está dizendo aqui que 800 mil crianças desaparecem todos os anos nos Estados Unidos da América, né? Estamos começando a descobrir onde elas estão para atender a necessidade da elite satanista. Esse número aqui parece que está um pouco, não sei, exagerado. 800 mil crianças desaparecidas todos os anos nos Estados Unidos, e parece um pouco exagerado esse número, tá? Deixa eu ver aqui outra página aqui do mesmo site, Olhar Solitário, né? Crianças evacuadas de túneis do inferno. Crianças prisioneiras, escravos, todo mundo. Aí tá dizendo aqui, ó, a foto aqui que você tá vendo das crianças, né? Crianças amarradas aqui. Deixa eu ver aqui se eu aumento um pouco essa foto. Enfim, não estou conseguindo aumentar, mas tem aí a foto. E o que está em causa aqui nessa denúncia? Bem, teria sido encontrado crianças, né, em Nova York, num túnel que simplesmente vai sair na Fundação Clinton, né, na Fundação Clinton e no Porto de Nova York, né? Então a questão antes da gente vamos introduzir o problema para depois falar dessa questão específica. Desaparecidos. Existe um número inestimável de desaparecidos mundo afora, tá? A questão para onde vão essas pessoas, tá? Essa é a grande questão, tá? A mídia podre não menciona nada, tá? A mídia não fala nada. Agora a questão por que a mídia não fala nada? Pessoas somem no Brasil, os milhares, no mundo, sem número, não dá para estimar para onde vão essas pessoas. Claro que muitas pessoas são simplesmente, vamos dizer, sequestradas, né? Muitas pessoas são desaparecem, para onde elas vão, tá? Muitas delas vão. Aí existe a questão do tráfico humano, tá? Do tráfico humano e da rede internacional de pedofilia, tá? Tráfico humano é a rede internacional de pedofilia, tá? Como que foi, tá? Muitas pessoas acabam sendo mortas, tá? Por conta do comércio de órgãos no mercado negro, tá? Inclusive a China tem faturado, as denúncias são que a China tem faturado bastante com o comércio de órgãos humanos, né? Lá eles estão fazendo isso com cristãos e com muçulmanos. Então, uma vez que o governo comunista, claro, odeia religiosos, não existe religião para o comunismo. Então a denúncia é de cristãos e muçulmanos estão sendo vítimas aí do tráfico de órgãos internacional, tá? Isso acontece muito no mundo afora, tá? E também a questão da rede internacional de pedofilia, tá? Agora, esses órgãos são vendidos para quem? Para quem esses órgãos são vendidos? Esses órgãos são vendidos para o que a gente chama de a elite. Quem que é essa elite? Então tem um termo poetizado, um termo muito poetizado, que é o termo Illuminati, né? Mas são os donos do poder mundial. Existe uma estrutura mundial de poder que é chamado romanticamente de a nova ordem mundial, mas é tecnicamente a estrutura mundial do poder, tá?
E essa estrutura mundial de poder é comandada, óbvio, por quem tem mais dinheiro, tá? A gente chama de a elite. Aí tem a Illuminati, né? O que se chama Illuminati, que na verdade são lá 13 famílias, mas tem outras famílias também junto com essas 13, tá? Inclusive a família Clinton é uma das famílias agregadas. Então, comércio de órgãos humanos, tá? O segundo ponto que eu mencionei é a rede internacional de pedofilia. Existem ringues, tá, de pedofilia no mundo afora, inclusive no Brasil e no mundo inteiro, tá? Ringues de pedofilia. O que acontece nesses ringues de pedofilia? Abuso, tá? Abuso de crianças que são raptadas para esse fim, tá? E quem são os abusadores, né? Quem são os mesmos que compram esses órgãos? São a elite, tá? Quando eu falo de a elite, eu estou falando de grandes banqueiros, tá? Grandes corporações, donos de grandes corporações, gente da mídia, tá? Gente da alta do sistema religioso, tá? De organizações secretas de alto grau, como maçonaria de alto grau, Illuminati de alto grau, e várias ordens nesse sentido. A MORC, Ordem do Templo Oriente, que era lá do Aleister Crowley, todas as ordens nesse sentido, ocultistas, né, satanistas, essa gente que trabalha com essas coisas, tá? Gente da alta da política, da alta da mídia, por isso que a mídia não fala nada, meu amigo, tá? Então existem rings de pedofilia, esses rings ficam ocultos, não se tem o conhecimento deles, por quê? Quem deveria anunciar e denunciar, que é a mídia, não faz, tá? E primeiro, não se tem conhecimento. Segundo, não se pode investigar. Um simples delegado, um simples juiz, que não é nada perto da estrutura mundial de poder, não pode fazer nada. Okay? Vai ser silenciado, vai ser calado, vai ser barrado instantaneamente. Então, gente da alta, tá? Políticos, banqueiros, gente da mídia, grandes empresários da alta, satanistas, trabalham com a questão da pedofilia, tá? O terceiro ponto seria satanismo, sacrifício de seres humanos, tá? Satanismo. Essa gente da alta, da elite, eles têm religião, tá? A religião que eles seguem é o satanismo, tá? Então, dentro do satanismo, ocultismo, o satanismo tem uma peculiaridade, que é o seguinte: dentro de um ritual satânico é necessário que haja um sacrifício, um sacrifício humano, tá? E aí que as coisas se encaixam, tanto o sacrifício humano quanto a questão da pedofilia, porque isso não é oficial, mas isso é muito real. Ou alguém desconhece o poder luciferino da maçonaria grau 32, 33? Não, né? Alguém ignora que existem rituais satânicos, onde existe até cardeais da igreja envolvidos? Por falar nisso, fazer um breve parênteses, a Igreja Católica e seu nome de cardeais, apareceu agora recentemente a notícia da força. Lúcifer é a expressão da inteligência. Satanás é uma força, é uma expressão da força, de uma energia. Aliás, é aquela que está presente nos rituais satânicos. A gente não diz rituais luciferinos, a gente diz rituais satânicos. Isto é, alguém tem que ser sacrificado, tem que haver sexo. Esse sexo é tântrico, é pela boca, pela vagina, pelo ânus. Esse sexo ele é completo. Esse sexo energético, né, que é já de tradições muito antigas, é o que consta dos rituais maçônicos, celebrados inclusive em igrejas mormons nos Estados Unidos. Pai que declara que Satã, agora Satanás mesmo, ele é uma força serpenteante, é Kundalini na visão hinduísta, é aquela energia que de baixo para cima, que ilumina chakras. Esta energia só é despertada no ato sexual, especialmente no ato sexual tântrico ou violento.
É por isso da necessidade de crianças. Crianças despertam nesses tarados uma enorme energia, eles sugam energia de crianças. Crianças, na visão deles, têm mais energia para dar, por isso que são as preferidas em rituais satânicos. Não duvidem que eles existem sim, existem há séculos e hoje estão muito organizados. Hoje, eu já falei sobre isso num vídeo que eu fiz sobre pedofilia, nós vemos cada vez mais ringues pedófilos, redes pedófilas, onde estão envolvidos governantes reais, príncipes, primeiros-ministros. Só a Inglaterra forneceu 3 primeiros-ministros: Edward Heath, Gordon Brown, Tony Blair, envolvido em pedofilia. Jimmy Savile, aquele tarado que morreu há 2 anos atrás, que tinha abusado de mais de 200 crianças, condecorado com a Ordem dos Cavaleiros Gregorianos pelo João Paulo II, era um sujeito assim, de alta expressão na sociedade, e era um pedófilo, era um homem nojento, um tarado que deveria passar os restos dos dias na cadeia, mas quem é que ia investigar ele? A polícia de Londres? De que jeito? Como é que a Scotland Yard vai investigar quando existem líderes, chefes da Scotland Yard e do sistema judiciário inglês que são pedófilos, que pertencem, dividem responsabilidades nesses ringues? E eles todos usam rituais satânicos. Existe, então, a pedofilia eu gosto de dizer que a pedofilia é um subcaso do homossexualismo. Só que ele tem uma conotação de maldade que o homossexualismo em si mesmo não tem. Ser pedófilo, que vai às últimas consequências com rituais satânicos, com sacrifício de crianças, a coisa já transcende, já vai muito longe. A gente só encontra isso, e isso só é possível porque isso recebe uma enorme de uma proteção. Esses ringues pedófilos e satânicos são extremamente bem protegidos. Eles duram décadas, porque ninguém toca neles. Primeiro não se conhece, e quando se conhece não se pode investigar. E é tudo abafado. E isso existe há décadas. A nova ordem mundial está impregnada disso. Nova ordem mundial, eu vou repetir seus objetivos: governo mundial, reino de Jerusalém, não Roma, reino de Jerusalém e Lúcifer. Quem será entronizado? Lúcifer. Na verdade, dentro do ritual satânico tem que haver sexo, né? Sexo tântrico, grupal, abuso sexual e na sequência o sacrifício, né? A morte do ser humano em questão. Tá? Porque, de acordo com os escritos da maçonaria de Albert Pike, ele diz que Satanás é uma força. E essa força só pode ser liberada através de sexo. Que tipo de sexo? Orgias, bacanais, abusos, né? Esse tipo de sexo. Tá? E tem que haver um sacrifício. O ritual satânico tem que ter um sacrifício de ser humano. Tá? Então essa gente pratica isso. Tá? E, enfim, além disso, tem a questão também do adrenocrono, que eu citei aí há pouco. Você está vendo aí na tela nesse slide aí, você tem umas cartas, né? Tem a carta Vampiro e tem essa carta aqui, ó, Soro da Imortalidade. Tá? Tem a seringazinha. Que soro da imortalidade é esse? É o tal do adrenocrono. Né? Então, quando eles vão fazer lá o ritual satânico, eles amarram a vítima, pode ser mulher, homem ou sobretudo criança. Eles aterrorizam a vítima, busca traumatizar a vítima e fazem sexo, abuso sexual. Tem que ter o sexo no ritual satânico. E a vítima traumatizada e imobilizada, né? Eles enfiam a seringa na nuca, próxima à nuca da pessoa, e extraem uma substância, que é o adrenocrono, tá a ver com adrenalina, adrenocrono, como eu citei, e eles bebem isso. Tá? Eles bebem porque acreditam que isso daí seja rejuvenescedor, tá? Para rejuvenescer as pessoas. Então, grandes artistas de Hollywood, né? Grandes banqueiros, grandes corporações, políticos estão envolvidos nisso, tá? São satanistas e por isso que tem essa carta iluminada que vampiros, porque eles literalmente bebem sangue, tá? O sangue das vítimas desse ritual satânico, tá? Então é até difícil dizer isso, mas isso existe,
ok? Isso de fato existe, isso é o satanismo, tá? Esse tipo de coisa só que é encoberto, porque a mídia não mostra isso. Você vê lá no Globo Repórter, Profissão Repórter de hoje, aquele sensacionalismo, Profissão Repórter trata hoje dos gays. Como é você ser um travesti, aquele vitimismo todo, sempre botando a culpa no cristianismo e na família tradicional, a culpa. Só fala de novelas, só fala de gay, é beijo de homem com homem no final da novela, mulher com mulher, de gay, de trans. Eles só fazem isso, tá? Só para seguir a agenda da nova ordem mundial. São mídia podre e vendida. Cadê a responsabilidade social? Por que eles não caem para dentro disso? Onde é que estão esses desaparecidos? Não mostram, não levam ao conhecimento. Tá? Eles não levam ao conhecimento do público. Por quê? As pessoas que dão dinheiro para eles, que patrocinam eles, trabalham com isso. Tá? Eles mesmo da alta mídia trabalham com isso, fazem sacrifício. Você acha que não tem sacrifício lá antes de lançar uma novela? Você acha que não tem lá para a entidade deles? Tá? Tem que ter. Então a mídia podre é que encobre essa situação aí. Tá? Então tem essa questão do adrenocrono. Inclusive, se você vê lá na Bíblia, lá no Antigo Testamento, no qual os profetas denunciavam que muitos israelitas prevaricavam e faziam pior do que as nações. Faziam pior do que as nações pagãs. Eles passavam, jogavam, sacrificavam os próprios filhos no fogo para Moloque. Tá? E até hoje esses satanistas, tá, fazem esse sacrifício para Moloque, tá, que é conhecido como a coruja. Tá? A coruja, inclusive, eles fazem isso lá na Califórnia, no Bohemian Grove, tá? Onde a elite se reúne, tem lá estátua de Moloque da coruja. Quem denunciou isso, quem entrou lá e filmou ao vivo no ano 2000 foi o Alex Jones, né, considerado o maior teórico da conspiração americano. O Alex Jones filmou, tá? Também sacrifico para Baal. Baal, lá no Antigo Testamento sacrificavam. Eles sacrificavam gente para Baal. Os profetas denunciaram e até hoje essa gente faz isso, tá? Sacrificam. Isso é o satanismo. Então são três questões. A primeira, a questão do tráfico de órgãos humanos. E por que eles precisam de órgãos humanos? Eles precisam porque eles trocam de órgão. Reza a denúncia que eles trocam de órgão. Eles vão ficando velhos e trocam rins, fígado. Você vai se chocar com o que eu vou mostrar aqui agora. Eles pegam, pessoal, criancinhas, bebês, também adultos, mas estão fazendo mais ultimamente com bebês, que é mais puro, o sangue e a substância mais pura. Eles sequestram bebês, sequestram crianças, e eles fazem um ritual, fazem sexo com essa criança, estupram essa criança, deixam ela aterrorizada. Eles fazem com que os níveis de adrenalina é liberada quando você está em um estado de pavor, terror, e é liberada adrenalina em você. Então eles fazem isso. Eles deixam a criança, o bebê, com pavor, aterrorizada, entendeu? Com terror. Estupram, assustam, torturam e deixam esse bebê vivo. Eles torturam muito essa criança, esse bebê. Eles têm relações sexuais à força com essas crianças, com esses bebês. Eles amarram esses bebês. Eles ficam imóveis. O pessoal é terrível. E tudo isso para liberar essa substância aqui. Nisso o cérebro vai liberar essa substância, adrenocrome. Essa substância ela tem um poder muito grande. Então, como que eles fazem para retirar então essa substância da criança? Essa substância está no cérebro, tá? Aqui na glândula pineal. Então eles têm que, enquanto a criança está ali, eles imobilizam a cabeça da criança, do bebê, de uma forma tal que não consegue mexer nada. E estão ali torturando aquela criança, entendeu?
eles introduzem uma agulha especial atrás da cabeça, perfuram. O bebê ainda é vivo, porque a criança tem que estar viva para que a substância seja liberada. Se você ver esse vídeo aqui, você vai entender, só que está em inglês, tá? E então eles retiram aquela substância na hora em que a criança está desse jeito, aterrorizada. E a criança ainda viva, tá, pessoal? Aí depois a criança morre, obviamente, mas até lá eles já retiraram a substância. E eles usam essa substância neles. Só a elite pode usar isso aí. Só a elite. Eles também depois bebem o sangue da criança, porque o sangue tem o poder de rejuvenescimento. Esse sangue com adrenalina misturado com várias substâncias, eles bebem. Eles bebem. Tem imagens aqui que eu não posso mostrar, que eu não vou poder mostrar aqui. Mas tem uma outra carta do jogo INWO aqui, chamada Vampiros. Eles já falavam isso no jogo. Tá aqui, ó. Tá aí a carta. Eles existem, pessoal. Não são vampiros como você vê nos filmes. São outro tipo. São vampiros que bebem sangue. Se você ver fotos aqui nesse vídeo, que mostra fotos de pessoas que há 10 anos atrás, 20 anos atrás, tinham uma aparência e depois de 20 anos estavam mais jovens. Tá aqui. Não posso mostrar porque eu posso ser, podem me pegar aqui. Então, veja esse vídeo. Veja esse vídeo aqui no YouTube, você vai ver. Pessoal, é terrível. Agora eu vou mostrar pior ainda, eu vou mostrar isso na prática. Eu vou mostrar isso aqui que eu falei. Eu corro risco assim, eu corro risco aqui do meu canal ser fechado por causa do que eu vou mostrar. Mas vou mostrar. Vou mostrar em tela pequena para que o YouTube possa não ver. Mas ó, presta atenção, pessoal. É terrível. Lá no Bohemia Groove, tá? O que eu vou mostrar aqui para vocês é lá no Bohemia Groove, que é um lugar no norte da Califórnia. É uma mata muito grande, onde se reúne lá algumas vezes por ano, acho que uma vez por ano, a elite, só os mais poderosos. Lá eles fazem rituais, sacrifícios. O Alex Jones, que o canal dele já foi deletado do YouTube, censuraram ele. Tinha 2 milhões de inscritos. Perdeu-se. Mas o vídeo está aqui, eu tenho salvo aqui esse vídeo. Eu vou colocar apenas algumas partes para você ver, porque é terrível. Ele conseguiu filmar, ele invadiu e conseguiu se passar por um deles e filmou de longe, muito longe, o ritual deles queimando uma criança viva. Sim. Eu vou colocar aqui, você vai se espantar, mas é a verdade. Tá, pessoal? Presta atenção. Essa coruja, porque tem uma estátua muito grande lá de uma coruja, e eles adoram essa coruja. Inclusive essa coruja está na nota de $1, bem pequenininha. Eu mostrei aqui em alguns vídeos meus, chamado Nova Ordem Mundial. Então eles veneram essa coruja porque eles pensam que essa coruja é o príncipe de toda a sabedoria. Então eles fazem esse sacrifício aqui diante da coruja, também fazem relações sexuais lá e tudo mais. Ficam por 2 semanas lá. Our Bohemia, we beseech thee, grant us thy counsel. E aqui já estão queimando a criança. E você pode ouvir os gritos. Então assim, ó, é uma coisa muito terrível. Terrível mesmo. Eu espero que você entenda que o seu inimigo não sou eu. Que eu estou aqui para te alertar quanto aos planos das pessoas que querem o seu mal, que querem te aprisionar ainda mais, como no filme 1984. Eu não quero o seu mal, meu amigo. Eu quero o seu bem. E é por isso que eu estou mostrando isso. Eu não sou o seu inimigo. O inimigo real está lá em cima. Está num grau muito mais alto que nós, de poderio nesse sentido aqui.
Tá entendendo? O que aconteceu com o Alex Jones? Ele tentou levar esse vídeo para a imprensa e olha o que aconteceu com ele. Eu tentei mandar para a imprensa e em 3 situações diferentes eu fiz cópias, conferi, enviei e elas foram apagadas. Elas não foram extraviadas, mas apagadas 3 vezes. Quando voltei para casa uma semana depois, recebi inúmeras ameaças de morte que diziam: estou de olho em você, eu vi o rato escondido no bosque. E com uma voz de ameaça, como nos filmes, disse: vou cortar a sua cabeça fora. Vou cortar a sua cabeça fora. Aí ele também entrevistou um outro cara. Aí que as entradas do Bohemian Groove é protegido pela polícia. Tá vendo pra quem que a polícia trabalha? É pra você? Não, não é pra você, é pra eles, tá? E aqui ele, quando ele entrevistou um cara lá que eu não sei quem é, mas é um cara muito importante. Veja aí. 96, when you joined as a Clinton advisor, the Republicans were criticizing you. Oh, what about Bohemian Grove? And then you countered them by saying, "Hey, I don't run around in the woods naked." What did that mean? I don't know what quote you're referring to. I'm not aware of any quote like that. Listen, I am a happy member of the Bohemian Grove. I like the folks who come there, and it's really inappropriate for me to talk about the group beyond that. Sorry, you took an understanding when you went in there that you would not do that film. And did you have an understanding when you went in there? No. Did you crash it? Yes. Yeah, and it has no trespassing signs there too, doesn't it? No, they put Yes. those after. Oh, I'm I just sorry. walked in. I'm sorry, sir. I've got anything to do. But what about the ritual? Is the ritual genuinely? Sir, everything. I don't owe you this comment. I know, I appreciate This is what's called ambush journalism, and I disrespect you for that as well. So thank you, You ever and condemn goodbye. the ritual? It's none of your damn business.